Neste sábado de carnaval, o Flamengo coloca o seu bloco na rua e enfrenta o Volta Redonda no Maracanã às 16 horas, em jogo atrasado do Campeonato Carioca. O Flamengo vai colocar a sua agenda em dia, é o terceiro colocado com 12 pontos na tabela, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais. É nóis, Nação Rubro-Negra, com mais informação para vocês do nosso Megão. E amanhã tem jogão Flamengo e Volta Redonda no sábado de carnaval. Vamos ver o que a imprensa fala desse jogo. Pode ter uma estreia, hein? Novidade. Reportagem da ESPN, vamos lá. E pode ter uma estreia nesse sábado no Maracanã. O lateral esquerdo uruguaio Vinha está relacionado para essa partida. Alguns dias de preparação do Urubu, tinha um probleminha no joelho direito, se recuperou, está 100% e agora, enfim, relacionado. Depois do jogo, no domingo de carnaval, aí o Vinha está liberado, viaja para a Itália. Ele vai encontrar a sua família, já que a esposa vai ter uma filha muito em breve. Então ele está liberado para acompanhar o nascimento da filha Faustina. E aí depois ele retorna ao Brasil para jogar e ser apresentado oficialmente aos jornalistas e também à torcida rubro-negra. O Vinha falou um pouquinho dessa sua preparação no Flamengo para esses dias e a ansiedade para encontrar a torcida rubro-negra. Muita ansiedade, estoy esperando ya, últimos 2 jogos acompañé fora y ya se veía a torcida no Maracanã, daba vontade de estar dentro do campo ayudando os companheiros, mas infelizmente não pudimos estar. Agora estou muito melhor fisicamente, pronto para estrear, então só isso, esperar o tempo, o jogo, e se aconteça o próximo jogo estaremos prontos para fazer o estreia. Então é isso, Vinha pode estrear neste sábado no Maracanã. O time deve ser aquela base com Arrascaeta, De La Cruz no meio de campo, Cebolinha e Pedro na frente, atrás assim os laterais, o Ayrton Lucas deve começar a partida, Varela na direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Então o Flamengo tem 12 pontos, a 5 do líder Fluminense, que tem um jogo a mais, e o clube ainda busca contratações. Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, mas trazer o zagueiro para o Ninho do Urubu está difícil. O Flamengo considera a pedida ainda bem alta do Red Bull Bragantino. Muito bem, tá aí então as últimas informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre. André Kfouri, o Vinha, ele chega para ser titular absoluto de uma vez ou ainda tem uma briga ali com o Heitor? Eu acho que tem briga sim, porque a competição é dura, né? Mas o Flamengo precisa de muita gente, o Flamengo vai ter um calendário cheio e o Flamengo precisa também de olhares diferentes para oferecer para o adversário. O Tite com o Vinha tem características diferentes da que ele tem ali por aquela posição na lateral, com os outros jogadores do elenco, né? E o Vinha é um cara que teve uma boa passagem pelo Palmeiras, sim, deixou boa impressão. A gente imaginava que ele seria um jogador que no momento em que deu o passo para a Europa, continuaria por lá. Não foi o que aconteceu, não necessariamente é um indício de que ele está em uma fase nas últimas temporadas ou carece de qualquer coisa. O jogador precisa sempre ser analisado em relação ao que acontece no entorno dele. E ele não deu sorte. Volta para um outro grande clube brasileiro. A exigência é a mesma, ele está acostumado a esse tipo de coisa e ele oferece coisas diferentes. Ele oferece virtudes que nós conhecemos e que o Tite pode utilizar para montar o Flamengo conforme o adversário, conforme a situação, eventualmente uma substituição. Vamos ver como ele está, né? Porque a partir de agora, jogando pelo Flamengo com frequência, eu imagino que ele, titular ou não, vai aparecer em campo com frequência, nós vamos ter uma noção melhor de como ele está nesse momento. Pois é, ele mesmo falou, né, sobre o calor aqui no Rio de Janeiro, sobre a readaptação, aqui no Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro, mas sobre a readaptação aqui no Brasil, André. E aí, quando a gente pensa no Vinha, a gente pensa assim, olha, mas o Tite, ele tem organizado o setor defensivo do Flamengo de uma maneira satisfatória. Ele está gostando daquele setor. Ou seja, chega mais um jogador que talvez demore um pouco também para ele voltar a mexer, porque ele está por partes ali resolvendo a equipe. O Vinha é menos atacante, digamos assim, né? Então eu acho que ele pode ajudar o Tite também nessa situação para começo de trabalho,
que a gente percebe que faz parte das preocupações do Tite na montagem do time do Flamengo nesse início de ano. Mas assim, em termos de qualidade, o Flamengo começa a chegar naquela situação que todo treinador deseja e que não é todo clube brasileiro que tem, de escolhas igualmente satisfatórias em praticamente todas as posições, posição, função. O Vinha agrega, não é um problema, não é uma situação para ser administrada, é algo que o Tite pode lançar mão da maneira como ele entender que é melhor. Vamos ver se o Vinha se adapta rápido. Eu tenho pouca dúvida que ele vai jogar e vai jogar bem pelo Flamengo.